Hoje nós vamos estudar, compreender um pouco mais sobre esse assunto que é tão interessante, que é a parte de mensageria e streaming. O que nós vamos começar vendo? Nós vamos começar vendo o problema do produtor e consumidor, que foi o que deu a base para uma das bases que nós temos para a parte de mensageria. Então nós vamos estudar efetivamente sistemas de mensageria e depois nós vamos estudar os sistemas de streaming, focando principalmente no que difere um sistema de mensageria de um sistema de streaming. O problema do produtor consumidor, ele consiste em duas partes independentes, que de alguma forma elas precisam se comunicar. O produtor ele cria algo, alguma forma de dado, alguma informação que será consumido pelo consumidor. Esse algo que será consumido, ele fica armazenado em um buffer. E o principal ponto do problema do produtor consumidor é que isso é um problema de sincronização. Quais são os dois pontos principais que nós temos que sincronizar? O primeiro o produtor não pode produzir mais do que o buffer aguenta, ou seja, se o buffer está saturado, o produtor tem que parar de produzir. E o consumidor, é interessante que ele não vá consumir as informações caso o buffer esteja vazio ou que ele não tente consumir, que exista algum tipo de controle para evitar que o consumidor consuma informação inexistente. E ele pode ser implementado de diferentes formas. Ele pode ser implementado via mutex, ele pode ser implementado via travas, ele pode ser implementado em processos diferentes, ele pode ser inclusive ser apresentado em máquinas diferentes. Então tudo vai depender mais da nossa necessidade. Existem várias fontes com várias soluções diferentes para o lado do produtor consumidor, ele não é tanto o nosso foco aqui, mas o ponto importante que nós vamos ter aqui é como a mensageria vem para poder lidar com essa situação do produtor e consumidor. A solução que, baseada no sistema de mensageria, traz é adicionar um broker, uma terceira parte nesse nosso problema, que ele vai intermediar a comunicação entre o produtor e o consumidor. Ou seja, o produtor, quando ele produz os dados, por exemplo, quando ele está produzindo uma mensagem para ser enviada ao consumidor, ele não envia mais diretamente ao consumidor, ele envia ao broker. O broker, quando ele tem as informações, ele envia ao consumidor, ou seja, o consumidor não vai buscar o buffer no produtor ou em algum lugar de intermédio entre eles. Ele vai sempre no broker. E aí, esse broker, esse software, essa aplicação que fica no meio do caminho, que faz essa intermediação e que garante que as mensagens do produtor são chegadas ao consumidor corretamente. Tipicamente, as mensagens que nós temos, a gente trabalha com FIFO, First In, First Out, ou em bom português, uma fila. Ou seja, a primeira mensagem ela vai para o broker, ela vai para o consumidor. A segunda vai para o broker, para o consumidor e por aí vai. Ou seja, a gente não tem um embaralhamento das mensagens, a gente não tem um consumo das mensagens feitas no meio do caminho, não. Sempre seguindo a mesma ordem. Tipicamente também as soluções de mensageria, elas atuam com o broker, com essa terceira perna, com essa terceira parte. Mas nem sempre isso é verdade. Pode acontecer, por exemplo, hoje em dia nós temos soluções chamadas brokerless, ou seja, soluções de mensagerias sem um broker. Não é o típico do mercado, tipicamente nós atuamos com um broker que faz essa intermediação. Alguns dos exemplos principais que nós temos é o MQTT, o MQP e o RabbitMQ. Um ponto importante Kafka, ele não é um sistema de mensageria. Kafka é uma plataforma de streaming. Nós utilizamos Kafka como sistema de mensageria, mas ele não é. Ele foi pensado, ele foi trabalhado para resolver outros tipos de problemas. E que tipos de problemas são esses? São os problemas que são resolvidos pelos sistemas de streaming. Um sistema de streaming, ele adiciona outras funcionalidades ao sistema de mensageria. Ele adiciona, por exemplo, um envio tardio. Quer dizer que se eu envio uma mensagem meu produtor envia uma mensagem para o consumidor e não tem ninguém para consumir, ele então vai garantir que a mensagem chegue em algum momento posterior. Isso é o chamado de envio tardio.
Ele garante, em vez de trabalhar com FIFO, ele permite que a gente trabalhe com ordenamento parcial das mensagens. Ou seja, a gente não vai consumir, a gente pode trabalhar com algum tipo de ordem diferente do FIFO. Ele também permite que a gente volte no tempo. Isto é, uma vez consumir a mensagem, eu posso voltar para consumir a mensagem no meio do caminho. Eu posso voltar para o meio do caminho e por aí vai. Isso é uma funcionalidade muito interessante que permite nós trabalharmos processamentos de outras formas. Mas, particularmente, eu não acho que nada disso dá o que é realmente a diferença de um sistema de mensageria para um sistema de streaming. Um sistema de mensageria robusto provavelmente daria, de uma forma ou de outra, essas funcionalidades. O que tem a grande diferença, o que traz a grande funcionalidade do sistema de streaming em relação ao sistema de mensageria é a capacidade de fazer filtros e agregações em cima das mensagens recebidas. Isto é, a capacidade de nós não enviarmos apenas o dado cru, mas enviarmos algo a mais, um conhecimento, algo trabalhado. Vamos supor, por exemplo, que um sistema de mensageria ele tem um sensor num quarto e a cada 10 segundos ele manda a temperatura no sensor. Pá, 10 segundos, temperatura, 10 segundos, temperatura. Isso que um sistema de mensageria faria. Um sistema de streaming, ele poderia pegar essa mensagem e ficar recalculando e mandar a mensagem, mandar a temperatura média dos últimos 10 minutos. Ou seja, ele está pegando todas as mensagens e está agregando numa média. Ele está filtrando os últimos 10 minutos para fazer essa agregação e fazer essa operação. É nesse ponto que diferencia o sistema de streaming do sistema de um sistema de mensageria. Alguns exemplos principais que nós temos dos sistemas de streaming é o Apache Kafka, o AWS Kinesis e o Azure Event Hubs. E a mensagem que eu quero passar para vocês é que eles não são concorrentes. Eles apenas trabalham em focos diferentes. Eu posso utilizar um sistema, uma Apache Kafka para mensageria? Eu posso. Não é a ferramenta ideal, ele falta algumas coisas interessantes, como a capacidade de processar Deadly Query, que são fazer algum tratamento de erros caso a mensagem não consiga. Posso, eu consigo trabalhar isso por fora. Posso usar uma MQP e fazer um software à parte para pegar as mensagens de processamento? Também posso. Não existe um impedimento sobre essas coisas ou não, mas o que é importante nós sabermos é que são coisas conceitualmente diferentes. Nos links do vídeo eu vou deixar os comentários, na descrição do vídeo eu vou deixar uma série de links que tratam mais profundamente sobre essa discussão. Infelizmente eu só achei, os links que eu achei que foram melhores, eles estão em inglês. Isso pode ser algum impedimento, mas ele deixa bem claro o que diferencia um e a outro. Eu agradeço por todos por terem acompanhado esses vídeos até agora